Olá, muito boa tarde. Tudo bem? Bom, meu nome é Vinícius Durbano. Seja muito bem-vindo a esse webinar que a gente vai fazer agora. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo. Será que você confirmasse aí no chat? Tem um chat aí do lado desse vídeo. E se você estiver me ouvindo, por favor, coloque aí no chat para eu ter certeza disso. Legal. Ouvindo, ok. Beleza, obrigado. Boa tarde a todos. Bom, seja muito bem-vindo. A ideia dessa nossa conversa aqui é a gente bater um papo sobre um tema que está cada vez mais em alta e preocupante, que são os riscos de ataque cibernético. Tá? Então, aqui é um canal aberto, onde a gente vai falar sobre acontecimentos, sobre realidade e sobre como tratar esse cenário de ameaça, tanto olhando para as vulnerabilidades, quanto olhando para os impactos que essas vulnerabilidades, esses problemas podem causar nas nossas empresas, tá? Então, vamos começar, e aí eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, onde eu vou direcionar a nossa conversa. Bom, essa é a pergunta que não quer calar, né? Você está preparado para o próximo ataque digital? Quanto você está preparado para isso? E quando normalmente eu faço essa pergunta para algumas pessoas, a pessoa ela questiona se ela será atacada, né? E é isso que a gente vai discutir hoje. O quanto você está preparado e se você for atacado, né? Antes de qualquer coisa, qual que é a realidade do crime digital atualmente? Em 2016, a gente teve aí 51% das empresas brasileiras, só que no Brasil, que sofreram ataque ransomware. Então, a gente teve mais da metade das empresas que sofreram esse ataque já. Em 2015 para 2016, a gente teve um crescimento de 752%, de 16 para 17, 2.500% em ataques desse tipo. E das empresas que são atingidas de pequeno porte, 22% dessas empresas fecham as portas imediatamente após o ataque. Ou seja, ela é uma empresa que ela depende de tecnologia, está ali no core dela, e ela acaba tendo que fechar as portas por não ter acesso mais a essas informações. E aí a gente tem as fontes aqui do lado, tá? De todos esses estudos. No período de um ano aí, de 2016 para 2017, foram mais de 80 mil ataques somente na América Latina, sendo que mais da metade deles, 55%, ocorreu no Brasil. Então o Brasil ele é um dos países mais visados, na América Latina é o maior, e no mundo ele está entre os 5 maiores, os 5 países que mais têm ataques desse tipo no mundo todo. Os roubos cibernéticos, só nesse ano de 2018, nos 6 primeiros meses, já totalizaram 1,1 bilhão de dólares. Então, em 6 meses já chegou nesse número. E esse número ele tende a ser muito maior pelo simples fato das empresas e das pessoas não quererem divulgar que foram atacadas. Então, isso é só o que se registra, né? Então, a gente tem uma demanda muito maior ali, que muito provavelmente você não tem registro. E embora a maioria das empresas, 75%, tenha mostrado que trata a ransomware, que é essa ameaça, como prioridade, cerca da metade delas não confia na sua habilidade de combater essa questão. E aqui se inclui muitas empresas e profissionais de TI. Tá? Então, você sabe que é um problema, mas não sabe como tratar essa questão. E 1 a cada 6 empresas que pagam o resgate quando são atacadas, nunca recuperam seus dados. Então, vocês vejam que o cenário de ameaça, de crime digital, ele está muito centralizado atualmente, e lógico, a gente deu um foco aqui, mas é a maior ameaça que já teve em toda a história da internet, nesse tipo de ataque que é o ransomware. E é sobre isso que eu queria falar um pouco. Então, ransomware,
é sem dúvida a maior ameaça que já teve em toda a história da internet. E aí, o que é isso, né? Por definição, ransomware é um programa de resgate, né? Então, ele tem como característica pedir resgate em dinheiro, em moeda digital. Então, como que ele funciona, né? Basicamente, existem dois tipos de ransomware, os que criptografam os dados e outros que, além de criptografar, eles bloqueiam também o computador da vítima. A criptografia, ela sempre ela está presente, né? Então, por definição, a criptografia é você proteger aquele dado. A criptografia foi criada para proteger dados, né, de confidencialidade, só que os hackers aí, os criminosos digitais, acabaram usando essa tecnologia de confidencialidade para bloquear também dados de outras pessoas, né? E aí quem tem a chave para abrir esses arquivos é só quem fez a criptografia. Então, por característica, o ransomware ele sempre criptografa dados. E aí, qual é o foco dele, né? Normalmente, ele tem alguns canais de distribuição muito parecidos. Então, anexos de e-mail são dos mais comuns. A gente vê todas as pesquisas aí globais falando dos canais de distribuições mais comuns para ataque ransomware é o e-mail. Porém, a gente vê aqui no Brasil, aqui na EcoIT, pelos casos que a gente já atendeu, muito ataque vindo através da rede da empresa, não necessariamente do e-mail. Ele vem através de uma porta da rede que está aberta, alguma coisa nesse sentido. Tá? Mas ele também vem através de arquivos baixados na internet, links maliciosos. Então, às vezes, só o fato de você entrar num site que ele tem alguma... De repente, você vai entrar no site do Itaú, de um banco, e esse site ele é falso, muitas vezes você já está, só no fato de você entrar, você já está pegando esse vírus. E redes locais. E aí as extensões mais perigosas, as mais comuns, é exe, né, que é o executável tradicional, né, que é quando você vai instalar alguma coisa, você tem um exe, mas ele também vem com vírus. Mas também ele vem em arquivos comuns, como documentos, planilhas, apresentações, às vezes ele está escondido lá dentro desse arquivo, e até mesmo PDF, um arquivo zipado, né, um arquivo compactado, às vezes ele está escondido lá dentro também. Então, hoje, basicamente, você tem muitas formas de extensões de arquivos que podem vir um vírus desse. E as plataformas mais comuns são Windows, né, o PC, Mac e também Linux. Né? Aqui, essa foto aqui é de um infográfico da McAfee, mas ele não está contando o Linux aqui, só que a gente tem muitos casos já registrados de ataque em Linux. O Windows, ele é o que mais tem incidência por alguns motivos, né? O principal deles é a abrangência do ataque, né? Então, tem muito mais usuários de Windows do que qualquer outro sistema operacional. Então, isso dá maior capacidade para que o hacker consiga atingir mais pessoas e, consequentemente, ter um melhor resultado. Então, por isso que se explora mais vírus em Windows. Mas, hoje em dia, já tem muito em Mac e em Linux também. E o que está acontecendo muito e está crescendo são ataques em dispositivos móveis, tanto o Android quanto o iOS da Apple. Aqui na EcoIT a gente já pegou um caso de ataque em Android, que criptografou todos os dados, e a característica nesse caso aqui é criptografar os seus dados pessoais, muitas vezes até a sua biblioteca de fotos ali, que pode ter alguma coisa confidencial, e ameaçar divulgar isso na internet. Tá? Então, isso vem crescendo. E o próximo passo aí desse tipo de ataque já é uma preocupação dos especialistas de segurança, e nós já estamos de olho também, é ataque à internet das coisas, que nada mais é do que você ter coisas quaisquer conectadas à internet. Então, você tem hoje carro conectado, fechadura de uma casa conectada, e várias outras coisas conectadas, por isso que é a internet das coisas. Um exemplo do impacto que isso pode gerar nas nossas vidas aí num futuro breve, foi um hotel na América do Norte que foi atacado em 2017, e o ransomware atacou um servidor do hotel, não foi focado na internet das coisas, porém esse servidor ele era um servidor que controlava todas as fechaduras dos quartos do hotel. E aí o que aconteceu foi que trancaram todos os hóspedes para dentro dos seus quartos ou para fora dos seus quartos. Então imagina o impacto para o hotel de ter ali seus hóspedes travados, trancados nos seus quartos por um ataque hacker.
né? Então, é algo que com certeza prejudicou a imagem do hotel e dá para a gente ter uma ideia como isso pode atrapalhar a nossa vida daqui a um tempo. A gente já tem casos também de, por exemplo, atacar um ataque digital em usina hidrelétrica, por exemplo. Então, você tem a capacidade de explodir uma usina hidrelétrica só pelo um ataque, ou então um carro conectado que tem ali o freio eletrônico, ele frear ou acelerar ou cancelar o seu freio do carro através de um ataque cibernético. Então, é algo preocupante. Essa é uma foto tirada por uma pessoa do nosso time aqui, o Álvaro, que ele foi em um evento de segurança, e é uma pesquisa da M-Trends que mostra o tempo médio que uma empresa demora para detectar um malware, um vírus desse dentro de uma rede. E a média hoje é 101 dias. 101 dias para detectar que você foi atacado. Ou seja, você tem uma grande chance de já estar atacado e nem saber, né? Esse tempo era muito maior, então há anos atrás era 415 dias, foi caindo e hoje é 101 dias para você detectar. Então, muitas vezes a gente foi atacado e nem sabe ainda. E uma coisa que algumas pessoas acham é que o hacker atacou de forma direcionada. Quando ela acaba de ser atacada, ela acha que ela foi atacada por um concorrente, por um ex-colaborador que quis ferrar com a empresa, alguma coisa nesse sentido. Mas, na verdade, a característica desse tipo de ataque ransomware o hacker não sabe que te atacou até o momento que você entra em contato com ele para pagar o resgate. Ele não conhece sua empresa. Então, esse ataque ele é um ataque massivo, onde ele se baseia em vulnerabilidade. Então, imagina um ataque que está na internet rodando e se você tem aquela porta aberta, ele entra, você foi atacado. Tá? E uma prova disso é alguns dados sobre as senhas. Né? Então, hoje, para vocês terem uma ideia, as nossas senhas que a gente usa em e-mail, em qualquer coisa que a gente coloca a senha na internet hoje, 10% de todas as senhas no mundo são divididas em 25 alternativas de senha. Então, existem 25 alternativas que se a gente colocar ali em 10 pessoas, a gente vai acertar uma. Então, isso é muito preocupante, porque o nível de maturidade, de consciência, de segurança, de importância de senha é muito baixo hoje no mundo. Isso faz com que qualquer um consiga ser um hacker. Então, você não precisa ser um hacker profissional. Você consegue acessar dados confidenciais, executar coisas independente de você ser um hacker ou não. Tá? E uma curiosidade, o time de futebol está em 3,5% das senhas. Então, você sabe o time do cara, você já tem uma chance maior aí de saber a senha dele. Então, isso é um dos indicadores do quanto é fácil atacar hoje em dia. E aí, quais são as vulnerabilidades que trazem esse risco de ser atacado, né? Aí, normalmente, as vulnerabilidades, elas são vulnerabilidades técnicas, grande parte delas, né? Então, não ter um antivírus corporativo é uma delas. Então, muitas empresas ainda não contratam um antivírus, elas baixam um antivírus gratuito na internet, colocam e seguem a vida. E aí isso acaba sendo uma vulnerabilidade. Então, você não ter um antivírus corporativo é um problema. E você ter um antivírus corporativo e não fazer a gestão também é um problema. Né? A gente costuma falar que 50% da proteção de antivírus é software, então é tecnologia que você compra, instala e mantém atualizado, e os outros 50% é gestão. Então você tem que analisar ali, os profissionais de TI tem que analisar quarentenas, ameaças, tentativas de intrusão, comportamento dos computadores. Então tudo isso faz parte do controle de vulnerabilidade. Outro ponto é não ter controle de acesso à internet. Não fazer controle de endpoint, né? Endpoint seria a estação de trabalho de cada colaborador, então você tem que ter controle do que ele acessa, mesmo que se ele estiver fora da empresa, porque isso pode trazer vulnerabilidade para dentro da empresa. Né? Às vezes ele está no aeroporto, acessou um Wi-Fi ali do aeroporto, ele pode ter pego um vírus lá e trazer para a empresa. Então, se não tiver essa gestão, independente de onde ele esteja, é um problema. Não ter Web Protect, né, um software que consiga fazer esse controle com listas de sites atualizados automaticamente. O que é isso? Estão criando sites com vírus a cada segundo. Então, você precisa contratar um serviço que consiga fazer essa atualização de sites vulneráveis em tempo real. Né? E isso também é um serviço a ser contratado. Você não consegue ter isso gratuitamente. Né? Então, você precisa
investir em coisas desse tipo. Não fazer gestão dos pacotes de atualização de segurança. O que é isso? Todo software, ele sofre atualizações. Então, o Windows, por exemplo, é um sistema operacional que ele vai gerando atualizações. Então, a Microsoft, que é a fabricante, cria a atualização e vai disponibilizando para os seus clientes. E diversas dessas atualizações são atualizações de segurança. Então, a Microsoft identificou lá uma vulnerabilidade, uma porta aberta no iniciar do Windows. Um exemplo bem simples. E pelo iniciar do Windows, o hacker consegue atacar. Então, quando ela descobre isso, ela lança um pacote de atualização, todos devem fazer essa atualização. Então, se você não faz essa gestão do que está sendo liberado, o que não, o que está sendo instalado, se foi instalado corretamente, esse tipo de coisa, você sofre ali um problema. Até porque, quando a Microsoft publica essa vulnerabilidade, esse pacote, os hackers já estão sabendo que você tem essa vulnerabilidade, então eles vão explorar isso. Né? E muitas vezes, o que acontece é que os hackers, eles descobrem antes da Microsoft publicar, eles descobrem a vulnerabilidade. Então, o ataque ele é ainda mais eficaz. Né? Não ter uma licença original, então você usar uma licença pirata, te traz uma vulnerabilidade. Uma que você não consegue baixar essas atualizações do fabricante, e outra porque quando você faz esse download dessa licença, muito provavelmente quem colocou essa licença pirata lá, ele colocou junto um vírus. Então tem grande chance de você baixar já com vírus. Outra coisa é não ter um firewall de borda, então aquela proteção da sua rede, né? O firewall é uma proteção com um equipamento que você coloca lá na sua rede e você faz a permissão de portas de entrada e saída ali para proteger a internet, né? Então o firewall fica entre a internet e a sua rede. É ali como se fosse o portão da sua casa. Então, você não fazer o gestão ou não manter atualizado também pode trazer vulnerabilidade. Não ter controle de usuários e acessos. O que é isso, né? Não ter um domínio da rede, não ter complexidade de senha, então não exigir que cada usuário da rede coloque uma senha difícil, né? Que a gente fala, que é aquela senha ABC123 não pode ser permitida, né? Tem que ser controlado para que seja exigida a complexidade de senha. Não ter uma política de alteração, então pedir alteração de senha de tempos em tempos, não ter acesso restrito à rede, não bloquear a permissão para instalação e, um ponto importantíssimo, não educar os usuários das tecnologias que você tem. Né? Esse não educar é o quê? Você tem a responsabilidade, tanto se você é um gestor quanto se você é um profissional de TI, de educar através de e-mails, através de workshops, palestras, seja lá o que for, você precisa informar e garantir que as pessoas tenham captado a mensagem, né? Entendido o que você está querendo dizer. E essa educação vai desde exigir a complexidade de senha até um e-mail semanal, quinzenal, que você dê alguma dica de segurança. Né? E isso inclui principalmente a conscientização da diretoria. Não adianta você querer educar todos os colaboradores e muitas vezes a diretoria não está validando isso e muitas vezes nem entendeu a criticidade e o risco. Para isso, a gente tem um blog da EcoIT, esse é o link, blog.ecoit.com.br. Lá a gente tem muito conteúdo gratuito que você pode usar como base aí para essa educação e conscientização dentro da sua empresa. Configuração da rede. Deixar portas RDP, que é aquele de acesso remoto. Então, quem é de TI sabe muito bem o que é isso. Então, se você não é, mande isso para o cara de TI, e se você é, feche essa porta imediatamente. Esse é o maior motivo de vulnerabilidade que a gente vê. Pelo menos metade das empresas atacadas tem essa porta aberta. Isso te dá aí uma chance muito grande de ser atacado imediatamente. Tá? Não possuir VPN e limitação de IP, não controlar acesso remoto de fornecedores. Isso é um ponto importante. Às vezes um fornecedor acessou remotamente o seu ambiente para fazer alguma instalação, alguma consultoria, e você não controlou se ele não tem mais acesso ou tem. Então, você precisa garantir esse controle, né? Começando por fechar todas as portas de acesso remoto. E aí depois você vai liberando de acordo com a gestão que você vir a fazer. Deixar recursos que não utiliza ativados no servidor. Então, quando você tem um servidor, é interessante você deixar só o que realmente você está usando naquele servidor. Se você tem um recurso não utilizado, ele pode ser uma brecha para um hacker explorar algum ataque dentro do seu ambiente. Tá? Então, essas são as vulnerabilidades principais que a gente vê como causa de ataque.
E aí o que acontece? A gente falou da ameaça, que é o ransomware, a maior ameaça de vulnerabilidade. Então, ameaça mais vulnerabilidade não tem outro caminho. Você foi atacado. Se uma ameaça encontrar uma vulnerabilidade, você acaba de ser atacado. Então, é importante a gente cuidar desses cenários de vulnerabilidade. Bom, você foi atacado. E agora? O que você faz? Restaure seu backup. Então, a primeira e principal ação que você deve tomar é ir lá, pegar seu backup, restaurar ele, né? Então, se você foi atacado hoje, você vai lá pegar seu backup de ontem, faz a restauração, tem todos os seus dados de volta, volta a trabalhar, de repente você tem que arrumar algum servidor, fazer alguma coisa, e aí você segue a vida, né? Você tem um impacto aí pequeno nesse seu ambiente, se você tem um backup para isso. Agora, existem algumas coisas que acabam atrapalhando esse plano A aí. Essa frase ela é interessante porque pior do que você não ter um backup é você achar que tem. O que isso quer dizer, né? Você ter um backup e confiar nele, muitas vezes não é você ter uma restauração garantida. Então, quando a gente fala ali, restaure seu backup, às vezes é uma dúvida, porque você faz backup todo dia, mas você nunca testou a restauração, ou então você só vai testar quando você precisar desses dados, né? Então, pior do que você não ter, é melhor você falar, não vou ter backup, do que você falar, não, eu tenho um backup, o pessoal faz ali, eu não sei como é. Então, esse cenário é o pior cenário. E a gente tem alguns exemplos aqui, né? Do Rio Preto, que foram vítimas de ransomware, e aí aqui tá um pouco pequena, mas a Joyce, do departamento de administração lá, ó, tivemos um dia inteiro de pânico e tensão. Isso daqui quem foi atacado sabe muito bem do que é. A gente fazia backup diário em HD externo, mas o HD externo foi afetado. E aí uma coisa para tirar da cabeça, backup em HD externo não é backup, gente. Então, esquece isso. Backup em HD externo é uma cópia que você está fazendo no HD, mas isso não quer dizer que você tem um backup, né? É aquele backup de esperança. Então, é pior do que você não ter backup, você ter um backup em HD externo. Outro caso, uma notícia no mês passado, mês retrasado, profissionais de TI relatam, em média, 3 incidentes de perda de dados confidenciais no ano passado. Então, isso é o que os profissionais de TI falam, né? E do que eles sabem. E do que eles acham que é confidencial. Então, você tem incidentes acontecem, tanto por ataque, quanto por erro humano, quanto por falha de hardware, falha de equipamentos. Então, os dados se perdem. E aí, é quando você vai precisar do backup. Um outro dado, em média, 30% das empresas que são atacadas por ransomware pela primeira vez sofrem um novo ataque em até 90 dias. Essa é uma estatística que a gente levantou aqui dos nossos atendimentos, e isso acontece cada vez mais. Acontece da empresa ser atacada 3 vezes no mesmo mês, né? Muitas vezes porque ela nem identificou de onde veio esse ataque. E aí o que a gente... Toda a área de tecnologia e segurança da informação concorda com essa frase. Não se questiona mais se a empresa será atacada, mas quando ela será atacada. E aí, por isso, da pergunta, o quanto você está preparado para o próximo ataque? Você está preparado? E aí, qual que é o plano B? Não tem o backup, meu backup não funcionou. Aí, aqui na EcoIT, a gente tem um suporte ransomware, a gente chama, que são empresas que foram atacadas, não tinham backup, ou o backup foi criptografado, não tinha algo que não tinha resiliência de TI através do backup. E aí, como funciona? A gente tem um processo de suporte onde o que dá certo a gente inclui no processo e amadurece, o que não funciona a gente tira, e esse é um organismo vivo, né? Ele vai se modificando. E a gente já atendeu mais de 1.000 empresas em todo o Brasil. Esse gráfico aqui é um gráfico de 2 dias atrás, então a gente tem aí ataques no Brasil inteiro, 35% das empresas atacadas, atendidas por nós, são em São Paulo. Aí a gente tem, por exemplo, Paraná, Minas Gerais, com 10%. Tem, por exemplo, Rio Grande do Norte, com 7%. Então, não é algo localizado ali. O Brasil inteiro está sofrendo com isso. E as principais famílias
né? Então, o ransomware ele tem várias famílias, cada uma funciona de um jeito, uma variável que faz uma coisa ou outra, tá? E aí, essas são as famílias que a gente já pegou aqui, que a nossa equipe registra. E qual que é o processo que a gente usa aqui? Primeiro é um processo que vai para uma área de análise e preparação do ambiente. A gente faz uma validação da vacina de criptografia para ver se tem já conhecido uma vacina que consiga descriptografar os dados. Cada vez está sendo menos provável essa descriptografia através de vacina, porque os ransomwares estão evoluindo. Depois a gente vai para a parte de remoção do malware, né, que o ransomware é um malware, e analisa as vulnerabilidades e o ambiente, preparando esse ambiente para o próximo passo, que é a restauração de dados. E a restauração de dados, a gente começa com uma análise forense, que são formas e procedimentos utilizados por peritos digitais, e a gente faz essa análise para tentar achar a chave de descriptografia, que muitas vezes a gente consegue achar, para descriptografar. Não teve sucesso nessa parte, a gente vai para a parte de recuperação do sistema operacional, através do estado do sistema, tem o VSS Shadow Copy do Windows, que também tem a possibilidade de voltar arquivos de dentro do sistema operacional Windows, e a gente vai para a última parte, a que tem o maior índice de sucesso, que é a restauração de HD, que a gente usa software de acordo com cada ambiente do cliente. Então, identificou um ambiente ali do cliente e as variáveis que a gente levanta lá naquela primeira fase de análise e preparação, a gente recupera os dados e possivelmente faz uma tratativa de arquivos corrompidos. Depois a gente vai para uma área de garimpo de dados, onde o objetivo é achar nessa recuperação arquivos que sejam úteis para o cliente. Então a gente utiliza indexação através de Google Drive, por exemplo, né, que é uma forma de você achar um arquivo que de repente está sem identificação, busca arquivos recuperados dessa forma, através dessa indexação, e no fim a gente confecciona um laudo técnico que é utilizado para evidenciar que você tentou recuperar. Isso se utiliza para auditorias, para fazer um BO na delegacia de crimes digitais. Então, esse laudo é importante por vários motivos aí. Mas esse é o plano B, né? O plano A qual que é? Então, você foi atacado, o plano A sempre é só um. Não existe outra forma. E é você ter um backup de verdade. Então, não é um backup, é um backup de verdade. E o que é um backup de verdade? Primeiro que o backup de verdade ele é anti-ransomware. Então, se você foi atacado por ransomware, perdeu o seu backup, ele não era um backup de verdade. Tá? Então, ele necessariamente precisa ser anti-ransomware. E o que não é um backup? Por exemplo, Dropbox, Google Drive, esse tipo de tecnologia são tecnologias de armazenamento em nuvem. Não é uma tecnologia de backup. Tá? Então, começando por isso, é importante ter ciência disso. E aí, um backup de verdade começa tendo a regra 321. Essa regra 321 me lembra muito bem a data de ontem, que foi 11 de setembro. Em 11 de setembro de 2001, a gente teve o ataque das Torres Gêmeas, né? Esse ataque ele foi um marco na sociedade, mas também foi um marco na área de segurança digital. Existiam muitas empresas ali com capital aberto, com seus nomes ali na bolsa de valores, e para estar na bolsa você tem que seguir algumas regras e terem algumas auditorias. Uma delas era o SOX, que é o Sarbanes-Oxley. E esse Sarbanes-Oxley ele tinha algumas determinações com relação a backup. E uma das determinações e exigências era ter um backup fora do local da empresa que estivesse uma distância X do local principal do dado. E aí o que aconteceu lá em 11 de setembro nas Torres Gêmeas? Tinham empresas que tinham um escritório na Torre A e que guardavam seu backup off-site, né, que é fora da empresa, na Torre B. E estava dentro da auditoria, estava dentro do compliance, estava atendendo às exigências. Só que aconteceu, essas empresas perderam todas as pessoas, que é o principal, mas também não conseguiram continuar suas empresas porque perdeu todos os seus dados principais e todos os backups. Então, muitas empresas faliram definitivamente no dia seguinte por conta dessa regra que não atendia a exigência, na verdade, não era tão segura assim. Né? E depois disso se mudou toda a regra, e essa regra 321 tem muito a ver com isso. Então, primeiro, você tem que ter 3 cópias, o 3 é o quê? 3 cópias de dados. O original, a cópia 1 e a cópia 2.
Essas duas cópias, elas têm que ser em mídias diferentes. Tá? Não pode ser, por exemplo, 2 HDs, 2 storages dentro da rede. Tem que ser em mídias diferentes. E uma dessas mídias, ela tem que ser off-site. Nuvem, data center, local distante. E aqui, a nuvem é o melhor cenário. Né? Esse local distante, hoje ele já está em quilômetros. Mas o que você tem que pensar é, esse local distante, o quanto tempo você consegue recuperar? E aí vem as outras características de um backup de verdade. Por exemplo, você faz teste de recuperação recorrentemente, de forma consistente? Tá? Então é importante garantir que tem uma rotina de teste de recuperação, senão ele vira um backup de esperança. Tá? E aí isso vai garantir que você tem resiliência de TI. Então você vai validar, você vai realmente tirar da tomada ali o seu servidor, o seu ambiente, seu sistema, seja lá o que for que você quer que tenha continuidade, e vai ver se sobe. E esse é o teste de recuperação. Tá? E esse procedimento ele tem que estar documentado. Então a documentação é parte integrante de um backup de verdade. Aí você tem que ter uma norma de proteção de dados, uma política de segurança da informação, e isso tudo tem normas e tem formas, modelos de fazer isso. Uma delas, e a principal, é seguir os 12 itens da ISO 27001. Tá? E a ISO 27001, ela é sobre segurança da informação, ela é grande, e tem a ISO, que é a 27002, que é a parte da 27001 que fala sobre proteção de dados. Ela tem 12 itens que falam de documentação, teste de recuperação, onde pode estar, como que tem que ser essa nuvem, e tudo isso, você seguindo, você começa aí a ter um backup de verdade. E aí o ponto, assim como o 11 de setembro, a falha em si não é uma catástrofe, mas o fracasso é definitivamente não aprender com a falha. Então, é natural e vai acontecer a gente errar, a gente sofrer por conta de uma falha, mas o que a gente fez depois disso que vai definir o nosso fracasso ou não. E é isso que eu convido vocês a pensarem. E aí eu convido vocês a validarem se você tem um backup de verdade através do contato com a nossa equipe aqui. Tá? Então, aqui estão os dados da nossa equipe, tem o telefone, o e-mail, vocês podem falar com qualquer pessoa que atenderem vocês aqui. A gente tem um programa de parceria para empresas de TI, porque a gente sabe o quanto é sofrido cuidar de uma área de TI de uma empresa e ainda ter que se preocupar com, por exemplo, 12 itens da ISO 27001. Garantir. A gente gosta muito disso e é um dos nossos principais pilares, parceria com empresas de TI. E aqui estão os meus contatos, meu LinkedIn, conecte-se comigo, por favor, nosso site. A EcoIT, ela vai completar 10 anos esse ano. Aqui está meu e-mail também, viniciusurbano@ecoit.com.br. E aí, eu queria tirar essa apresentação aqui, dê um print aí, primeiramente. Anotem. Mas eu queria olhar aqui no chat as perguntas. Eu vou deixar um pouco aqui na tela. Vamos ver. Vou começar das perguntas aqui do começo. Por favor, digitem ali, do lado desse vídeo aqui, a gente tem um chat. Então, Wellington, em março sofremos um ataque de ransomware e tivemos que pagar o resgate de alguns arquivos. E receberam esses arquivos? Porque muitos não recebem, hein? E outra, a gente sempre indica não pagar esse resgate, porque você está, na verdade, patrocinando o crime, né? Então, você querendo ou não, lógico que o dado da sua empresa é importante, porém, você está dando dinheiro ali para os caras. E isso só fomenta cada vez mais os ataques. E uma coisa que algumas pessoas acabam nem pensando... Deixa eu tirar aqui o vídeo. Só um momento. Uma coisa que as pessoas acabam nem pensando é com relação ao crime tradicional, né? Então, o crime tradicional, que é o que a gente vê na rua, o assalto, a mão armada, etc., esse crime está migrando para o digital, porque o digital ele tem muito mais policiamento, tem muito mais facilidade, muito menos policiamento, muito mais facilidade de ataque e de lucratividade, e isso está fazendo que todos os crimes organizados tenham uma área digital. Então, se você está pagando, você está dando dinheiro ali para o cara que vai te assaltar amanhã. Tá? Então, é importante não pagar, evitem pagar o máximo possível. Matheus, conseguiu efetuar o processo de recuperação de dados após o pagamento. Eles conseguiram descriptografar, pagaram 0,6 Bitcoin.
O Bitcoin está em média, eu não vi quanto está hoje, mas ele estava em média 30 mil reais, né? Então, o resgate aí que ele pediu foi uns 16, 17 mil reais. Estamos nesse dilema e um cliente que atendo. Estou com os Bitcoins, mas tenho medo de pagar e não receber a chave. Matheus, fala com a gente aqui. Entre em contato com a nossa equipe, que a gente pode te ajudar a fazer esse suporte ataque e tentar recuperar o máximo de dados possível. Não paguem, por favor, gente. Isso atrapalha muito aí o combate ao crime. Qual e-mail de vocês estão se comunicando? Fomos prejudicados pelo RDP. Então, a RDP realmente é uma porta aberta aí, fechem isso. O João, HD externo, storage, esses são formas de armazenamento, mas isso pode fazer parte do seu backup de verdade ou não. Tá? A tecnologia ela é um dos 3 pilares de um backup de verdade. Né? A tecnologia é 33% no máximo. Outra frente é onde você vai armazenar. Que esse armazenamento tem que ser em nuvem. E é o que vai te salvar, por exemplo, do ransomware. E a terceira parte, inevitavelmente, são pessoas. Então você vai ter processo, você vai ter gente executando. Tá? E é isso que normalmente empresas. E é isso que a EcoIT se propõe a fazer. Tá? A gente faz toda essa parte do processo e a implantação disso. Identificou qual tipo de... Ransomware não afeta o OneDrive. Gabriel, a gente já pegou casos do ransomware afetando tecnologias como OneDrive, Google Drive, Dropbox. E isso pode acontecer sim. Depende muito de qual família. Então, acontece muito de ele ter lá um OneDrive, considerar que é um backup em nuvem e não é. E aí isso vai por água abaixo. Tá? Então, armazenamento em nuvem não é backup. RDP é morte. App do Google Drive, OneDrive não é backup, é isso aí. A empresa está parada e não quer fazer... Matheus, na verdade a empresa está parada, não há o que fazer para continuar de negócio, senão efetuar o pagamento e recuperar os dados. Na verdade, a gente já conseguiu recuperar muitas empresas nesse cenário, Matheus. Fala com a gente aqui. Fala com a gente. Entre em contato aqui, ó. O telefone é esse aqui, ó. 4305-1868. 011. Você vai falar aqui com o nosso time e eles já vão te ajudar nesse cenário aí. Então, se você é uma empresa de TI, guarde nossos contatos. Sempre que você tiver algum cliente, alguma situação dessa de incidente de segurança, conte com a gente que a gente vai conseguir te ajudar. Mais de 1.000 casos, a gente completou 1.040 casos na semana passada ou retrasada. Então, são 1.000 casos em um pouco mais de um ano, que a gente já viu em todos os casos, todos os possíveis casos de ataque ransomware, a gente já teve uma experiência e a gente vai amadurecendo esse processo de suporte cada vez mais. Então, conte com a gente. Então, Matheus, essas 2 semanas de trabalho você pode economizar aqui com a gente. A gente faz isso em bem menos tempo, tá? Patrick, valeu, obrigado. Se o HD foi formatado, ainda tem chances, diminui um pouco, mas fala com a gente. A EcoIT tem clientes do setor público? Temos, muitas prefeituras são atacadas. Deve ser o 3º ou 4º segmento aí mais atacado. Então, o que a gente mais vê é setor de saúde, que a gente mais pega, né? Setor de saúde, setor de educação, indústria, setor público deve ser o 4º, tá? Então, tem muitas prefeituras e é algo que realmente, normalmente é negligenciado a gestão de tecnologia e isso fatalmente vai surgir um ataque. Legal? Vamos ver quem mais. Bom, eu fico à disposição. Convido vocês mais uma vez a entrar. Quem quiser solicitar um suporte a ataque ransomware, tem um site exclusivo para isso. Você pode ligar aqui, né, com a IT.
Porém, existe um site que explica um pouco como a gente trabalha, que é esse site aqui, ó. Coloquei aí. O meu e-mail é esse daqui, tá? E o nosso blog, que tem bastante conteúdo educacional e de conscientização, é esse daqui, ó. Então fique à vontade para acessar, tá bom? Nesse tentamos ocultar, né? Como não conseguimos devido ao estado original para o ataque. Entendi. Bom, vamos conversar, Matheus. Falamos aí. Se quiser me mandar um e-mail aqui, fica à vontade, tá? Bom, gente, agradeço a participação de vocês e ficamos à disposição. E não esqueçam de validar se o backup de vocês é de verdade. A gente está aqui para isso, ok? Grande abraço. Tchau, tchau.